Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos, amém? Espero que estejam todos bem, de volta na casa do nosso Senhor, mais uma vez, para louvar e adorar o nome do Senhor. Queria te convidar para ler o texto que está no Evangelho de João, dando sequência à nossa série de mensagens. Evangelho de João, capítulo 1, versos número 14. Enquanto você abre, deixa eu explicar. O tema central se chama O Caminho Vivo e Verdadeiro. É o tema da nossa série. Mas o tema de hoje se chama O Testemunho da Encarnação. A gente vai pensar em poucos minutos sobre esse versículo tão importante, que é o verso 14 do capítulo 1 de João. O Testemunho da Encarnação. João, capítulo 1, verso 14. Assim o texto. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos ler junto comigo, irmãos? É só um verso que dá para a gente ler junto, né? Vamos lá. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Esse é o nosso texto maravilhoso. Vamos orar para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pai nosso que estás nos céus, bendito, santificado é o teu nome, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por esse culto tão maravilhoso que já deu início. Culto que pela tua graça o Senhor concede para que possamos prestar a ti, Senhor. Como André bem disse, Senhor, ainda que de forma limitada, ainda que pequenos sejamos, Senhor, mas a tua graça é abundante em nós. E é pela graça que te louvamos, que te adoramos, mas é também pela tua graça que podemos falar um pouco da tua palavra, Senhor. Essa palavra que é rica, inesgotável, eficaz, que é mais cortante do que uma espada de dois gumes, que é apta para discernir intenções do nosso coração. Então, Senhor, é a Ti, é essa graça, é esse poder que nós clamamos nesse momento. Que Teu Espírito Santo possa abrir os nossos ouvidos, que Ele possa falar através de nós, através da minha vida, mas para os meus irmãos. Que estejamos atentos para ouvir e que se, por acaso, Senhor, percebermos algum vislumbre da Tua glória, que a gente não se contenha, Senhor, mas que o Teu nome seja glorificado nessa noite, em tudo, Senhor, para a Tua honra e Tua glória. Nós oramos. Amém. Graças a Deus. Bom, como eu disse, irmãos, o nosso tema é esse, o testemunho da encarnação. Talvez esse seja aí um dos versículos centrais do Evangelho de João, mas com certeza é o versículo central desse primeiro capítulo. Já confesso a dificuldade, né? Talvez o nível da profundidade aqui é muito grande, mas pela graça a gente vai tentar passar por esse texto. Bom, irmãos, quando a gente fala dessa palavra encarnação, uma palavra que vem do latim incarnare, a primeira coisa que eu descobri é que essa é uma palavrinha que ela só ganha sentido para a fé cristã. É importante dizer isso porque algumas religiões, algumas expressões de fé tentaram se apropriar dessa palavra, mas a ideia é que essa palavra não faz muito sentido para nenhuma outra crença, para nenhum outro estilo de fé, de religião e por aí vai. Talvez reencarnação faça um pouquinho mais de sentido, mas encarnação real e de fato, como significa a própria palavra, só faz sentido na fé cristã. Pastor, o que é encarnação? Resumidamente, Deus assumiu forma humana. Tá? E ele fez isso sem deixar de ser verdadeiramente Deus e se tornou verdadeiramente homem. É isso que significa, em termos bem simples, a doutrina da encarnação. Isso, meus irmãos, vocês não vão encontrar em nenhuma outra expressão de fé, em nenhuma outra história. E a encarnação, a gente pode falar de início, ela é isso. Como eu falei, a profundidade aqui é muito grande. E, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, a gente precisa assumir a nossa incapacidade. Diante de algo
tão maravilhoso, tão profundo e tão grandioso. A gente precisa assumir a nossa incapacidade. Então, em primeiro lugar, irmãos, quando a gente fala de encarnação, a palavra mistério não pode faltar. Da mesma forma, quando falamos de trindade, a gente não pode deixar de falar que isso é um grandioso, um poderoso mistério. Encarnação não é diferente. O teólogo A.W. Tozer, ele desenhou para a gente, ele deixou bem claro um pouquinho como que é esse mistério. Escuta isso. Abre aspas. Como a divindade pode atravessar o abismo que separa o que é Deus do que não é. O mistério mais profundo da imperfeição humana é como o Criador poderia unir-se à criatura. Ultrapassa a nossa compreensão a maneira pela qual Deus conseguiu fazer uma ponte naquele abismo, juntar-se às suas criaturas e limitar o que era sem limites. Em linguagem simples, como pode o infinito se tornar finito e o que não tem limites deliberadamente impor a si mesmo limitações? Tozer, ele já jogou para muito alto o mistério. Mas eu quero, irmãos, acrescentar com o auxílio das Escrituras, ainda a título de introdução, ainda algumas, pelo menos 3 coisas a esse mistério. Esse abismo que Tozer falou aqui, a gente ainda poderia acrescentar mais 3 coisas em relação a nós. Por que que isso é um mistério profundo e por que que nos escapa, da nossa compreensão, do nosso entendimento? Em primeiro lugar, irmãos, porque a própria santidade de Deus nos mataria. Quando a gente fala de Deus habitando entre nós, caminhando entre nós, e foi isso que aconteceu, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é isso. A santidade de Deus nos esmagaria. A gente tem a prova disso no texto de Êxodo, capítulo 33, versos 3 ao 5. Escuta isso. Deus falou: vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los pelo caminho. É aquela passagem famosa onde Deus refaz a aliança com o povo após o povo ter pecado por conta do bezerro de ouro. Deus refaz essa aliança através do mediador Moisés. Deus tem misericórdia do povo, mas Deus promete para o povo: olha, eu vou cumprir minha promessa. Reafirma sua promessa. Eu vou dar para vocês a terra que mana leite e mel, só que tem uma diferença. Eu não vou mais caminhar com vocês, porque vocês são obstinados. Se eu caminhar com vocês, tem o risco dessa obstinação, em contato com a minha santidade, matar vocês. O que Deus está dizendo aqui é uma grande verdade. A santidade de Deus poderia nos esmagar. Segundo, a glória da face de Deus também pode nos destruir. No mesmo capítulo mais à frente, você lembra? Moisés, não satisfeito ainda com tudo que ele tinha visto de Deus, ele faz um dos pedidos mais ousados da Escritura. Ele diz: Senhor, mostra-me a tua glória. E olha a resposta de Deus para ele, verso 20. Acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Aí Deus faz aquele esquema com Moisés. Coloca Moisés atrás de uma rocha, através da fenda. Quando Deus passa com a mão dele na frente, Moisés vê a bondade de Deus passar pelas costas. É como que um vislumbre rápido, olhando por trás de uma flecha, para que ele não fosse atingido pelo brilho poderoso da glória de Deus. Por quê? Porque isso também nos mataria. Terceiro lugar, aí quem nos dá essa informação é o grande e poderoso rei, sábio, Salomão. 1 Reis, capítulo 8, verso 27. Quando ele está então concretizando os planos de seu pai, construindo o templo, a casa do Senhor, ele precisa dar um lembrete para o povo. Olha, a gente está fazendo um templo aqui, a gente está fazendo, sim, vamos chamar ela de casa do Senhor, mas eu tenho que lembrar para você o tamanho do nosso Deus. Aí ele fala no verso 27, começa com uma pergunta: mas será possível que Deus habite na terra? Irmãos, grava essa pergunta é muito importante. Vou repetir. Mas será possível que Deus habite na terra? Ele explica. Porque os céus, mesmo os mais altos céus, talvez aqui ele estava tendo a ideia de todo o universo, não podem conter-te, muito menos este templo que construímos. Veja, irmãos, um Deus que habita no mais alto dos sublimes céus, Salomão está dizendo, nem os céus, ou seja, talvez todo o universo, não pode contê-lo. Quem dirá? Ele poderá caber numa caixinha que nós chamamos de templo. Em outras palavras, o tamanho de Deus nos esmagaria.
Os salmos dizem que as nações são como a gota que cai do balde. Os salmos também dizem que os homens, né, as mulheres, enfim, o ser humano é como um gafanhoto diante de Deus. Deus é grande. Ele mede, irmãos, presta atenção, o universo, os céus, com o palmo da sua mão. Esse é o nosso Deus. O seu tamanho, com certeza, nos esmagaria. Mas aqui, em último lugar, eu quero, de novo, lembrar essa pergunta de Salomão. Que a gente acabou de ler em João 1,14, dizendo, ele habitou entre nós. E a gente já viu quem é ele. Jesus é Deus. E João começa com essa frase tão imponente e afirmativa, dizendo, ele habitou entre nós. Salomão acabou de perguntar, mas será possível que Deus habite na terra? João responde com 14, dizendo, ele habitou entre nós. E ele não só habitou entre nós, como vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. Irmãos, isso é maravilhoso. E aí, seguindo para o nosso pequeno verso, cheio de glória e lindas revelações aqui, João nos apresenta 3 respostas rápidas, muito rápidas, 3 coisas que Jesus é. 3 coisinhas rápidas. A primeira delas, nesse versículo ele reafirma, Jesus é verdadeiramente Deus. Ele precisa lembrar que antes de falar do Deus que se faz homem, precisa lembrar para a gente, mas de quem eu estou falando? Veja, verso 14, no início, me acompanhe. Aquele que é a palavra. A tradução aqui, eu já expliquei para os irmãos, é a palavrinha grega logos. E João abriu o seu evangelho apresentando essa tese, mostrando onde que o logos estava, de onde Jesus veio, e a gente aprendeu, ele veio da eternidade. João já apresentou para a gente, em primeiro lugar, ele é eterno. Porque no princípio de quem? No princípio da raça humana, no princípio dos homens, ele já existia. Ele é antes de todas as coisas. Segundo, ele disse, ele estava com Deus e era Deus. Ele é o próprio Deus, uma afirmação direta. Depois, olha, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Não sei se você sabe, mas a criação também é um atributo divino. João está dizendo, ele é co-criador, ele também é Deus. Quarto lugar, ele diz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Também explicamos aqui que ele não é apenas vivo, mas nele habita e emana a própria vida que dá a vida eterna para todos os homens. Ele é Deus. E aí no verso 14, para lembrar quem Jesus é, e em primeiro lugar ele é verdadeiramente Deus, João acrescenta aqui mais 2 categorias da divindade para Jesus, para o Logos. A primeira delas é, vimos a sua glória. A primeira delas, sem dúvida, é a glória. Foi o que eu disse. Deus não apenas habitou entre nós, mas ele também revelou a sua glória entre nós. Irmãos, a glória aqui, não tem como você pensar em outra coisa que não seja no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. A exemplo do Antigo Testamento, você lembra? Quando a Shekinah de Deus, quando a glória de Deus descia sobre o tabernáculo, através de uma nuvem, e ela enchia toda a casa, e ali os homens de Deus que entravam naquele lugar precisavam temer. E se não tivessem, de acordo com os mandamentos de Deus, tinham o risco até de morrer. Esse era o brilho, o esplendor da glória de Deus. A glória de Deus que foi buscada por todos os homens de Deus do antigo Israel. A glória de Deus que foi temida pelos inimigos de Israel. A glória de Deus representada pela arca, que quando deixou Israel, lembra do que a nora de Eli disse quando ela estava dando a luz ao seu neto? E a arca de Deus, que representa a glória de Deus, saiu de Israel, ela disse, Icavod. Ou seja, foi-se a glória de Deus. Então, quando a gente vê mais uma personagem aparecendo na história, e o autor dizendo assim, olha, vimos a sua glória. Gente, não tem como vocês acharem que essa pessoa é humana. Ou pelo menos é somente humana. Essa pessoa é divina. Porque glória, só tem esplendor aquele que é divino, o nosso Deus. Então, mais uma vez, João está dizendo em letras claras, ele é Deus. Para confirmar e para terminar, Isaías 42:8 diz, eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem as imagens do meu louvor. Em outras palavras, se Jesus fosse um grande profeta, estaria errado. O povo seria idólatra, João seria um idólatra e nós também. Por quê? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Se Jesus tem glória, é porque Jesus é Deus. Simples assim. Segundo lugar, a segunda palavrinha que a gente encontra no texto é essa.
Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai. A segunda categoria que prova que Jesus é Deus é o simples fato de que Jesus é o único Filho gerado por Deus. Aqui, irmãos, eu preciso dar algumas explicações bem rápidas, porque é nesse ponto que algumas pessoas tropeçam. Talvez alguns crentes tenham até medo disso. Porque se o Evangelho de João é o texto que mais prova a divindade de Jesus Cristo, é o próprio Evangelho de João que é o texto que mais mostra Jesus sendo subordinado ao Pai. E aí tem crente que tem medo daqueles textos, como por exemplo, o Pai é maior do que eu, Jesus fala. Não é isso? E em várias outras ocasiões, Jesus se coloca abaixo do Pai, subordinado ao Pai, né? Seguindo ali, dizendo, eu obedeci ao Pai, eu não falei nada de mim mesmo, eu não busco a minha própria glória, mas eu vim para revelar a glória do meu Pai. E aí alguns cristãos ficam com medo disso. Mas irmãos, calma, longe de enfraquecer a divindade de Cristo e de enfraquecer o nosso argumento, pelo contrário, isso apenas agrega mais ainda. Eu explico. Essa palavrinha unigênito vem do grego monogenes, que significa o único gerado. Então, leia assim, por favor, todas as vezes que você lê o Evangelho de João e você vê a expressão Filho de Deus, João está dizendo em palavras claras, Deus. Vou explicar por quê. Porque Jesus é Filho de Deus diferente de mim e de você. Por isso que lá no capítulo 1, quando David pregou aqui, os versos 12 e 13, mostra como que nós podemos ter acesso à família de Deus. Como que nos tornamos filhos de Deus quando recebemos e cremos no Filho único de Deus, nos tornamos filhos de Deus, mas filhos adotivos. Filhos por adoção. Por quê? Porque o único gerado foi Jesus Cristo. E veja, irmãos, só é gerado aquele que procede da mesma espécie daquele que gerou. Um ser humano, um exemplo, um ser humano cria uma cadeira, o ser humano não gera a cadeira, mas o ser humano gera um outro ser humano. Veja, a mulher, né? Graças a Deus. Então, uma espécie só pode gerar algo da sua própria espécie. Em outras palavras, Jesus é o Filho de Deus gerado na eternidade com o Pai. Em outras palavras, Ele é Deus. E aí, irmãos, no Concílio de Nicéia, nesse grande debate que houve, em primeiro lugar, sobre a natureza divina de Cristo, Atanásio respondeu esse texto de forma bem simples, bem clara, para que todo mundo pudesse ouvir. Dizem, né, os ouvintes, que o debate acabou ali porque ele provou biblicamente. Veja bem, Deus é Pai. Todo mundo concordava. Segundo, Deus é o Pai eterno. E se tem uma coisa que todo mundo sabe sobre Deus, é que Ele é imutável. Sabe o que significa isso, irmãos? Quando você fala que Deus é amoroso, que Deus te ama, não significa, presta atenção, que em algum momento da sua história Deus passou a te amar. A gente leu hoje na classe de novos membros, Jeremias capítulo 31, versos de número 3, quando diz, com amor eterno vos amei. Sabe o que significa isso, irmão? Deus te ama desde toda a eternidade. E se Ele é imutável, significa que nada pode fazer Ele parar de te amar. É isso que significa. Então, voltando para cá, Atanásio vai dizer, se Ele é Pai, e se Ele é o Pai eterno, então Ele é Pai durante toda a eternidade e desde sempre. Agora você concorda comigo? Que só pode ser pai quem tem filho? Ou não? O que você acha? Foi isso que Atanásio fez no Concílio de Nicéia. Ele disse, olha gente, para ter um pai, tem que ter um filho. E se o pai é o Pai eterno, então o filho é quem? O Filho eterno. E ele conclui, gerado e não criado. Em outras palavras, Ele é Deus. Amém? Então Deus, Jesus é verdadeiramente Deus. Bom? Segundo lugar, segunda categoria que João afirma sobre Jesus é que Ele também é verdadeiramente homem. E ele vai dizer isso a partir do verso 14 de novo. Aquele que é a palavra tornou-se carne. Irmãos, essa frase, embora pequena, tornou-se carne, ela é tão importante, irmãos, e rica. Veja bem, as duas palavrinhas aqui, a primeira, tornou-se, egeneto do grego, ela é o oposto daquela palavrinha que a gente viu lá no verso de número 1. Lembra? Quando você lê, e o verbo estava no princípio com Deus, e o verbo era Deus. Verso 1 e verso 2. O verbo era
Deus. Você já parou para pensar por que João não usou o pretérito perfeito aqui nesse lugar? Trazendo para a língua portuguesa, né, para ficar mais fácil. Por que João não utilizou o pretérito perfeito? E o verbo foi Deus. Não. Ele usou o pretérito imperfeito. E o verbo era Deus. Por quê? Porque ali ele prova que no nosso princípio o verbo já existia. Em outras palavras, ele é pré-existente, ele é eterno. Quando ele usa essa palavrinha egeneto, ou seja, tornou-se, veio a ser, o que ele está dizendo? Que em algum momento, aí sim, em algum momento da história, esse Deus infinito, imortal, eterno, grandioso, tornou-se ser humano. Aqui, irmãos, reside o grande mistério da nossa fé, como Paulo vai dizer, da piedade. Deus manifestou-se em carne. E essa é a segunda palavrinha importante aqui, carne. De todas as palavras que João poderia escolher, ele escolheu a perfeita. Aquela palavrinha, sarxe, que Paulo gosta muito, que denota toda a natureza humana. Porque a ideia aqui, e foi bom porque algumas heresias surgiram por causa disso, mas João deixou claro no texto. Porque algumas heresias vão dizer, não, Jesus é um pouquinho homem, né? Ele é aparentemente homem. Tá? Não, ele é um homem que foi possuído por Deus. E aí cada um vai tentar dar uma resposta. Mas João já tinha escrito, deixado registrado. Ele se tornou verdadeiramente homem. Sarx significa totalidade da natureza humana. É isso que João está ensinando e mostrando para a gente. Jesus é verdadeiramente homem. Mas seguindo, terceira categoria que João ensina aqui é que ele era verdadeiramente solidário. É com essa palavrinha que ele diz, olha, aquele que é a palavra tornou-se carne e o quê? E viveu entre nós. Ou, em outras versões, e habitou entre nós. Habitar traz uma força maior, porque a palavrinha grega aqui é a mesma palavrinha utilizada para tabernáculo. Essa palavra literalmente significa armar a sua tenda entre nós. E veja, irmãos, em outras palavras, João está pegando uma categoria do Antigo Testamento, uma profecia, e ele está dizendo claramente, essa profecia se cumpriu entre nós. Nós vimos o cumprimento dela. Eu vou ler para você, Êxodo capítulo 29, verso 45 e 46. Deus disse, e habitarei, é a mesma palavra, no meio dos israelitas, e lhes serei o seu Deus. Veja, saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Aqui ainda representado pelo tabernáculo, mas apontando para aquele Deus eterno, Filho, gerado e não criado, que um dia armaria sua tenda entre os homens, ou seja, que habitaria entre nós. Como eu disse, irmãos, isso aqui é um grande mistério, mas é um mistério profundo. O anjo tentou explicar esse mistério. Eu achei isso aqui muito legal, porque ele tentou explicar esse mistério, né? Digamos assim, eu vou tentar falar em palavras bem fáceis, irmãos, para um homem que não tinha nada a ver na história. Esse homem se chama José, não é isso? O anjo já tinha aparecido para Maria, né? O milagre já havia acontecido. Ela contou para o seu marido, ele não consegue suportar aquilo. O texto diz que ele vai pensar, não sei. A gente não sabe o que ia acontecer. Talvez ele desmancharia tudo, a gente não sabe. Mas aí o anjo do Senhor aparece por graça para José. É interessante que o anjo tenta explicar, de uma maneira que José entenda. Escuta essa explicação. É claro que a explicação, irmãos, não explica, né? O anjo só diz o que aconteceu. Não dá para explicar isso. Mas no meio dessa explicação, o anjo afirma mais outro cumprimento da profecia. Preste atenção. Mateus capítulo 1, verso 20 ao 23. Diz assim, mas depois de ter pensado nisso, veja, José está lá, pensando. Apareceu-lhe um anjo do Senhor, em sonho, e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Irmãos, ele só disse, né? Provavelmente José que não entendeu nada, ele só entendeu, foi um milagre, ponto. 21, ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.
pecados. Verso 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. 23. A virgem ficará grávida, dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Lembra? Ele habitou entre nós. O verdadeiramente solidário foi o nosso Senhor. Bom, irmãos, algumas lições importantes, e eu quero responder essa pergunta, como sempre a gente tem feito. Por que o testemunho da encarnação ele é tão importante, tem que ser tão valorizado pela igreja, sobretudo por nós, ainda nos dias de hoje? 3 lições bem rápidas para você. Em primeiro lugar, porque o mistério da encarnação ressalta o milagre da nossa salvação. Vou repetir. O mistério da encarnação ressalta o milagre da sua e da minha salvação. Eu vou explicar para você. Veja, 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. Não sou eu que estou dizendo que é mistério, mas é Paulo. Veja, ele diz: não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. 2 pontos. Deus foi manifestado em carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Irmãos, aqui está, em outras palavras, o ministério da encarnação. Alguém poderia tentar explicar esse mistério. Né? Alguém poderia dizer assim: pastor, mas a Bíblia diz que a Virgem conceberá, né? Que a encarnação se deu através do nascimento virginal. Sim, você explicou um pouquinho mais, ou complicou um pouquinho mais. Porque, irmãos, não sei se você sabe, né? A Virgem não dá luz. Não é isso? Virgem não concebe. Muito menos a estéril, mas muito pior do que a estéril, a Virgem não pode dar luz. Então alguém poderia dizer: não, foi o nascimento virginal. Ou como o anjo bem explicou, o que dela foi gerado procede do Espírito Santo. Irmãos, é uma boa explicação, mas isso não consegue de forma alguma receber acolhimento nas nossas cabeças. Por quê? Porque somos seres humanos. E como disse Aristóteles, nós só podemos entender coisas a partir de categorias humanas. E isso aqui, irmãos, é coisa divina. A encarnação, a doutrina da Trindade, as duas naturezas do nosso Senhor Jesus Cristo, soberania de Deus e responsabilidade humana, é categoria divina. Mas veja, calma, irmãos. Quando a gente fala a palavrinha mistério, tem muita gente que se assusta, né? Porque é mistério dos nossos dias, somente para os crentes, né? Se tornou fuga de debate, escapismo teológico, né? Quando você perde o argumento, não, isso aqui é mistério. Mistério não, talvez porque você não estudou, né, a Escritura. Mas quando você ouve mistério pela Sagrada Escritura, não é isso que significa. Paulo não está fugindo do debate, o anjo não deu uma explicação errada, né? Muito menos João está deixando a gente confuso. Pelo contrário, quando um apóstolo, quando um servo de Deus vira para uma doutrina e diz: isso é um mistério, sabe o que ele está fazendo? Ele está dobrando os joelhos intelectuais dele. Ele está guardando no bolso, né, toda a prepotência racional e intelectual dele e está dizendo: ei, aqui não é coisa humana, aqui é coisa divina. E a segunda grande coisa e grande importância do mistério é o que diz a nossa aplicação. O mistério da encarnação ressalta o milagre. Foi o que eu disse, José entendeu, irmãos, naquela hora aconteceu um milagre para minha esposa. Eu não sei explicar, eu só sei que isso veio de Deus, porque um anjo apareceu para mim. E um grande milagre aconteceu aqui. Só que, irmãos, o milagre não aconteceu só na família de José e Maria. O milagre aconteceu para toda a humanidade. Para eu e você também. Em outras palavras, veja, a nossa salvação deu início na história da humanidade através de um milagre. Sabe o que isso significa? Que a salvação não depende de mim e de você. Mais uma vez, a Escritura em alto e bom som está dizendo para a gente: se não fosse pela glória, pelo poder de Deus, pelo tamanho do poder dele, isso não poderia acontecer. Lembra do mistério que Toze apontou? Como que o infinito se torna finito? Eu não sei. Como que o eterno se torna temporal? Eu também não sei. Como é que um Deus que o brilho da sua santidade ofusca os olhos de anjos santos que estão diante da majestade de Deus? Eu não sei, irmãos. O que eu sei é: ele se fez carne e habitou entre nós. E isso, irmãos, é maravilhoso. E isso prova, mais uma vez,
a nossa salvação não depende de nós, que foi um milagre. Amém? Segundo lugar, o Filho de Deus tornou-se homem para possibilitar que os homens se tornem filhos de Deus. Vou repetir. De novo, segunda aplicação dessa doutrina maravilhosa da encarnação. O Filho de Deus tornou-se homem para possibilitar que os homens se tornassem filhos de Deus. Lembra do que eu falei? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, João, irmãos, não apenas, talvez o verso 14 sim, o verso 14 está só dizendo, ele se fez carne e habitou entre nós. Mas o Evangelho de João como um todo é o testemunho dizendo por que ele teve que fazer isso. Não só o que ele fez, mas por que ele fez isso. Outros teólogos da história da igreja, como Anselmo de Cantuária, escreveu um pequeno texto chamado Por que Deus homem? Em outras palavras, por que Deus teve que se fazer homem? A gente falou um pouquinho de o mistério disso, o poder de Deus envolvendo isso. Mas Anselmo vai trabalhar não como isso aconteceu, mas por que isso aconteceu. Irmãos, a resposta dada, apontada por esse grande homem de Deus, mas aprovada pela Escritura Sagrada, é algo maravilhoso. Para você entender aqui o argumento de Anselmo, é bem simples, eu separo em 3 passos. Primeiro, Anselmo, para provar o seu argumento, primeiro ele tem que falar do pecado. Santo Anselmo, ali, a partir do século XI, é isso? Se não me falha a memória, ele definiu o pecado do homem, veja bem, isso séculos antes da Reforma Protestante. Já tinha homem de Deus ali, irmãos, presta atenção. Ele definiu o pecado do homem como uma dívida infinita. Primeira coisa, o primeiro ponto que você tem que partir aqui, eu explico isso bem rapidinho. O que Anselmo chegou à conclusão? Ele disse o seguinte, olha, o tamanho da ofensa depende da dignidade do ofendido. Vou repetir, o tamanho da ofensa, a gravidade da ofensa, né, o tamanho da pena, o tamanho da punição, o tamanho do castigo vai depender da dignidade do ofendido. E nesse caso, nós estamos falando que os seres humanos se rebelaram contra um Deus santo. E a dignidade de Deus é infinita. Então, por isso, em primeiro lugar, ele vai dizer, o pecado do homem é uma transgressão infinita. E ele possui uma dívida infinita. Qual é a segunda conclusão a partir disso? Que o homem deve, mas ele não pode pagar essa dívida. A segunda conclusão de Anselmo, ou a primeira conclusão é essa. Ele diz, o homem deve, mas ele não pode. Irmãos, quando a gente fala de infinito, coitadinho de nós. Os salmos vão dizer que a gente é como a flor, que se levanta, logo murcha e cai. Né? Os textos bíblicos vão dizer que nós somos como um sopro, né? Como um vento que se vai. Não há nenhum ser humano que conseguiu deixar o seu legado, a sua marca na história, e isso perdurou por todos os séculos até os dias atuais. Não há. As nossas obras, assim como nós, são todas passageiras. Como vai dizer o sábio, no sepulcro não há obras, não há conhecimento, não há sabedoria. Por quê? Porque somos todos finitos, todos temporários. E aí, quando a gente fala de uma dívida infinita, irmãos, não tem como a gente pagar. É impossível. Em terceiro lugar, ou a segunda conclusão de Anselmo é essa. Deus poderia pagar, mas ele não deve. Irmãos, como essa conclusão ela é certeira, mas ela é triste para a gente. Eu vou repetir. Deus pode pagar. E quando você fala de coisas infinitas, isso para Deus é como o dia de ontem que passou, não é isso? 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia para Ele é como 1000 anos. O que é para Deus uma dívida infinita? O que é para Ele a dívida de toda a humanidade? Absolutamente nada. Deus pode pagar, mas Ele não deve. Em outras palavras, Ele não tem a obrigação de fazer isso. Mas é aqui, irmãos, é nesse lugar que reside o amor de Deus por cada um de nós. Eu vou concluir com a frase do próprio Anselmo, dizendo assim, olha, é necessário que aquele que tem de cumprir esta satisfação seja perfeito Deus e perfeito homem. Ele explica, pois não poderá cumpri-la se não for verdadeiro Deus, e nem estará obrigado a ela se não for verdadeiro homem. De novo, Deus, o Filho de Deus, se fez homem para que todos os homens pudessem se tornar filhos de Deus. Aquele que podia, mas não tinha a menor obrigação de fazê-lo, veio até nós
se fez carne e habitou entre nós. Para em terceiro e último lugar, a gente entender isso, irmãos. Olha só, é a maior lição de solidariedade de todos os tempos. A maior lição de solidariedade de todos os tempos. Nós vimos, em primeiro lugar, que a encarnação foi obra do poder sobrenatural de Deus. E isso para a gente é um grandioso mistério. De novo, é um milagre inexplicável e poderoso. Mas, em segundo lugar, nós vimos que apenas Deus poderia pagar essa dívida infinita. Poderia, mas não tinha obrigação. Mas ainda assim ele escolheu fazer. Porque, em terceiro lugar, a maior lição de solidariedade de todos os tempos foi dada pelo Senhor Jesus. Em outras palavras, irmãos, isso aqui é amor. Isso que é amor. Uma definição rápida de solidariedade. Talvez você está pensando o que isso tem a ver com a encarnação. Eu vou te explicar já. Veja, solidariedade é um ato de bondade e compreensão com o próximo que se obriga a ajudá-lo. Só para você entender em palavras bem fáceis, solidariedade não é apenas dar esmola no sinal. Solidariedade é sentir a dor do outro, entender e compreender a dor daquela pessoa e se sentir obrigado a então ajudar e sanar a dor daquela pessoa. Isso é solidariedade. E foi exatamente isso que ele fez por nós. O teólogo Werner de Burgh deixa isso um pouquinho mais claro para a gente. Veja, encarnação, ele explica, solidariedade plena com nossa vida humana. Assumir toda a nossa existência, isso é amor. Nesse aspecto, revela-se também a direção em que vai todo o amor genuíno dos discípulos de Jesus. Ele corresponde à encarnação, ao inserir-se realmente na situação do próximo e assumir toda a solidariedade com ele. É porque quando a gente fala que isso foi um ato de amor, você sabe disso. Deus nos amou de tal maneira, o próprio João vai dizer isso, que ele enviou o seu Filho. Mas quando você fala da palavrinha solidariedade, você entende que esse amor não é apenas subjetivo. Lembra? Com o amor eterno ele nos amou. O amor dele era tão grande que fez ele entrar no tempo, entrar na história, através de um milagre, se fazer homem, habitar entre nós, morrer e ressuscitar no nosso lugar. Por que ele fez tudo isso, pastor? Porque ele nos ama. E o amor o obrigou a quê? A se envolver com a humanidade. Para nos salvar, ele teve que se tornar um de nós. É isso que significa, irmão, solidariedade. Por isso esse é o maior ato solidário de todos os tempos. E aqui, irmãos, veja, a gente vai lembrar de um personagem da história, talvez inusitado aqui, o Jó. Jó. E é assim que a gente vai caminhar para o final. Quem talvez pensou que a gente ia citar Jó agora, né? Falando de Jesus, a gente vai lembrar de Jó. A gente acredita, os teólogos acreditam, que profeticamente, no meio de suas reclamações, suas murmurações, Jó apontou para o Cristo que viria. Jó, capítulo 10, verso 4, Jó vai questionar a Deus dizendo: acaso tens olhos de carne? Acaso enxergas como os mortais? Jó continua na sua murmuração e a ideia aqui é justamente essa. Como que Deus pode se compadecer da minha dor se Ele não pode sentir o que eu sinto porque Ele é feito de espírito e eu de carne? Ah, irmãos, que pergunta preciosa. Tal como a pergunta do Salomão, lembra? Acaso Deus pode habitar entre os homens? Sim, e Ele provou isso. E essa perguntinha de Jó, para a gente finalizar em sua queixa, acaso ele tem olhos de carne? Acaso ele enxerga como os mortais? Talvez Deus tivesse respondido para ele naquele momento: ainda não, mas um dia eu terei. Ainda não, Jó, mas um dia eu terei. E esse ato e essa atitude, irmãos, fez o Deus infinito se tornar carne e habitar entre nós. Veja o que diz Hebreus 4:15, talvez a resposta para Jó aqui nesse momento, dizendo: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém
sem pecado. Por isso, irmãos, eu quero encerrar dizendo, a gente iniciou essa série falando sobre o testemunho da eternidade. E a gente viu como o testemunho da eternidade é importante. Dentre tantas coisas importantes que a eternidade, olhando, né, por uma pequena janela na eternidade, dentre todas as coisas importantes que a eternidade nos testemunhou, foi justamente a gente pôde ver o Logos, o próprio Senhor Jesus, aquele que foi gerado e não criado, no princípio da humanidade, já existindo desde toda a eternidade com Deus e por meio dele criando todas as coisas. O testemunho da eternidade prova para a gente de forma inequívoca de que Jesus é Deus e ele é eterno e ele vem da eternidade. Agora, quando a gente vai para o testemunho da encarnação, eu quero arriscar aqui e dizer, irmãos, o testemunho da encarnação, ele não é só apenas, ele não está só apenas na frente do testemunho da eternidade, como ele é muito maior do que o testemunho da eternidade. Se o testemunho da eternidade é importante, muito mais é o testemunho da encarnação. Eu vou explicar para você, para a gente encerrar. Sabe por quê? Embora o pacto de redenção foi firmado na eternidade, embora Jesus era eterno e habitava na eternidade, e ele decidiu nos salvar e morrer por nós na eternidade, mas sabe o que isso significa se Jesus não tivesse se encarnado e habitado entre nós? Isso não significaria absolutamente nada. Todo o plano firmado e o pacto firmado na eternidade, ele seria esquecido, ficaria na gaveta, como a gente diz, não seria cumprido. Sabe o que significa? Jesus não teria vivido e morrido por nós. Nós ainda estaríamos em nossos pecados. A primeira coisa que o anjo fala para José é: você botará o nome dele de Jesus, porque ele nos salvará dos nossos pecados. João vai dizer no verso 29, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se ele não se faz carne, nós ainda estaríamos em nossos pecados. A pergunta de Salomão, acaso Deus pode habitar entre nós? E pior, a pergunta de Jó, acaso Deus tem olhos de carne? Acaso Deus pode compreender a minha dor? Todas essas perguntas, irmãos, continuariam ecoando durante toda a história da humanidade até os dias atuais, se Jesus não tivesse feito carne. Mas as duas coisas nós podemos responder, e podemos responder com amém, com glórias, com aleluias. Por quê? Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, irmãos. Isso significa que não estamos mais em nossos pecados, e mais, toda a nossa dor, ele sofreu primeiro. Não há o que reclamar, não há o que questionar. Nenhum cristão da era moderna que tem a revelação escrita de Deus e conhece a história do Cristo que morreu no nosso lugar, pode olhar para o seu sofrimento e dizer, eu até não entendo, mas ele não pode, em hipótese alguma, dizer, Deus não se importa comigo, porque ele não sente o que eu sinto. Como disse Charles Haddon Spurgeon, se você está no quarto escuro, lembre-se, Jesus esteve aí primeiro. É isso que significa, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém, irmãos? Fica com essa palavra no teu coração e que o testemunho da encarnação possa render entre nós glórias, louvor e toda a nossa adoração. Amém? Vamos orar ao Senhor. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado, Senhor, é o teu nome. Ah, Senhor, nos escapa as palavras, Senhor. Falta para nós, Senhor, as categorias. Nós não temos acesso a todas as leis da física, Senhor. Não temos. Nós não temos, Senhor, em nossas bibliotecas, todas as enciclopédias necessárias para explicar esse mistério. Não temos, não sabemos, pelo menos não ainda. Porque a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, Senhor. Talvez um dia a gente saberá como que o Deus infinito se tornou finito. Mas ainda que a gente entenda como que o Senhor se limitou e habitou entre nós, há algo que a gente nunca vai conseguir entender. Por que o Deus que podia nos salvar, mas não tinha obrigação nenhuma de fazê-lo, se fez carne, habitou entre nós e morreu no nosso lugar? Isso não, a gente não pode entender. Porque o Senhor se tornou solidário a nós. Porque cheio de amor, de graça e de verdade, o Senhor veio até nós. Nós só podemos te agradecer. Nós só podemos te louvar.
Nós só podemos responder às perguntas de Salomão e de Jó, dizendo: o Verbo se fez carne, ele habitou entre nós. E embora nós aqui não tenhamos visto a sua glória face a face, mas nós cremos, nós recebemos todo o testemunho da igreja e da história da igreja, através da pregação da palavra pela igreja. E nós estamos entre aqueles que são bem-aventurados, são aqueles que não viram, mas creram. E nós cremos, Senhor, que um dia o Deus imortal e eterno se fez carne e habitou entre nós. Então, obrigado, Senhor, por esse poderoso testemunho, que embora permaneça um mistério para nós, mas nos comunica, Senhor, de que não podemos prover a nossa própria salvação. Obrigado, Senhor. Diante de alguns textos, a gente só pode dobrar o nosso joelho, empacotar, Senhor, toda a nossa intelectualidade e dizer: nos curvamos ao Deus soberano e eterno, que criou todas as coisas e que, por um milagre, proveu a nossa redenção. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se abaixou, porque o Senhor se achegou até nós, porque o Senhor veio até os homens, se tornou semelhante a nós e nos salvou. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Coloca, Senhor, essa palavra em nossos corações. Abre, Senhor, os nossos ouvidos para entender, para ouvir, Senhor. E também, Senhor, coloca os nossos pés, Senhor, em diligência para cumprir, Senhor, a Tua palavra a cada dia. Fica conosco, Senhor. Não permita que percamos essa palavra. Em nome de Jesus, nós oramos. Fica conosco, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus.